Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, estão me escutando? Sim, professor. Boa noite. Boa noite. Pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai continuar nossos estudos da trigonometria, né? E vamos estudar, então, a lei dos cossenos. Na semana passada, né, a gente não teve aula, por causa que teve um recesso ali de última hora, e eu postei lá para vocês um vídeo, né, de uma aula que eu já trabalhei sobre a lei dos senos, né? Eu queria ver se vocês conseguiram primeiro assistir o vídeo, encontrar o link lá da videoaula. É os primeiros 40 minutos que é bem focado no assunto, e depois naquele vídeo eu resolvi tirava algumas dúvidas extras. Conseguiram achar o material, pessoal, na semana passada? Consegui, professor. Olhei, reolhei. Tentei fazer as atividades no SIGA. Vou botar minha carinha aqui de preocupação pro senhor. Não, tá, viu, Camila? Acho que você tinha mandado no grupo, tá? É importante primeiro assistir lá e agora vamos depois para as dúvidas, né? A gente pode puxar a lista de exercício, né? E daí vamos olhar se tu ficou na dúvida na um, na 2, na 3, não Não, importa. o que eu não entendo, professor, Aham. como ele tem ele quer o sinal dos dois ângulos, né? Ele tem lá os dois ângulos, né? Tá, Aí tem o valor deles. Isso aí eu não. Porque eu foquei no seno, cosseno e tangente em a primeira atividade. No segundo, certo. essa parte dos dois ângulos ali, eu tentei fazer. No aplicativo até eu desisti de fazer, porque eu tava errando tudo, daí eu saía para as dicas. Aí eu tentava fazer e mesmo assim eu não. Viu, E daí eu Camila? olhei a sua explicação ali, os alunos perguntando também, mas não. Não rolou. Acho que sou eu mesmo o problema, mas se o senhor puder Não, dar uma não é. retomada, Não, não é porque problema. Viu, Camila? Eu acho que é importante sim da gente dar uma retomada e entender assim algumas coisas, tá? Primeiro, seno, cosseno e tangente era triângulo retângulo, né? E a sim. lista, né, que tinha sobre isso é da outra aula e no CAN era sobre isso. Se tu ficou com dúvida Sim. no CAN, é sobre Daí, esse assunto, porque até nem tinha recomendado. Agora que eu botei os de hoje, e da aula passada, é tá? que pra mim entrou esses do seno e daí do Pitágoras, eu acho. Isso é que do seno, cosseno e tangente, né? É daqueles da aula anterior da semana Isso. passada. Só que daí esse eu fui tentando ver coisa, ele aparece dois também, dois triângulos, né? É o resultado do um e o resultado do outro. Aí isso aí me confundiu tudo, professor. Você é realista pro Tá. senhor, você vai dar uma prova e eu não vou saber. E daí Sim. não. Tá, então provavelmente tu tá com dúvida na lista desse assunto ainda. É, Isso? Tá, desse então, da desse aula, assunto. no caso, a aula passada que entrou, certo? Que nós não Eu não. tivemos. Tá, então da aula passada, tá? Não, então a gente puxa a listinha lá e depois dá uma retomada, Então tá. tá? Bem tranquilo. Até na verdade eu acho que a gente poderia. Eu ia primeiro explicar o conteúdo, mas eu acho que vale a pena daqui um pouco a gente tirar ali uns 15 minutos e resolver um ou dois da aula passada. Depois eu introduzo a aula de hoje e ainda vou te dar tempo bastante para vocês trabalharem em exercícios. Vocês vão ver que na aula de hoje eu vou tentar até, Camila, assim, tem dois exemplos que eu vou resolver, né? Vou fazer mais rápida e deixar vocês trabalhar nos exercícios, que daí vocês já vão tirando dúvida, né? Então é isso que eu vou pedir para vocês. Permaneçam, né? Eu terminei de explicar o conteúdo, mas permaneçam hoje e vamos tirando as dúvidas, pode É, ser? não sei se sou só eu, os colegas não perguntam também, talvez, né? Não, mas A gente provavelmente tem vergonha, né, professor? Mas assim, como faz tempo que eu não estudo, eu tenho que aprender agora, porque daqui, daí na hora da prova não vai me adiantar, né?
Sim, sim, não, é importante falar, e não importa assim, na verdade me importa assim que todo mundo esteja acompanhando, Camila, mas eu quero dizer assim, no momento que uma pessoa está com dúvida, tá? Não importa que se fosse, vamos imaginar que fosse só você, eu ia parar tudo e explicar para você, tá? Então, a gente não, mas não se preocupe que não é o caso, geralmente a pessoa não fala porque tem vergonha, a gente está trabalhando para não ter mais esse medo da matemática, que é difícil. Não, eu estou estudando, né, e falando com vocês desde a primeira aula, para a gente mudar um pouco esse enfoque, tá? Então vamos começar assim, ó. Eu vou mudar um pouquinho agora a minha prática aqui, ó. E aí, gente, a gente vai puxar aqui a listinha da aula passada, carregar uma outra apresentação, e daí a gente já retoma um ou dois exercícios, né? Que aí a gente já consegue dar uma revisada naquela aula passada. Daí depois eu explico a aula de hoje. Então, nós vamos puxar aqui a listinha da aula passada, que é sobre a lei dos senos, né? E aí a gente já vai tirando as dúvidas aí de vocês. Deixa. Eu vou fechar minha câmera que daí vai ficar a tela cheia aí, que eu acho mais interessante. Bom, muito bem. Bom, no exercício ele dizia então, ó, por exemplo, usar essa tabela quando fosse, né, necessário, tá? Só a Camila me situa se é realmente isso aqui que ficou a dúvida. Lista 4, lei dos senos. Deixa eu ver se eu perguntava era x e y, só x. Tá, essa é a lista. Em Camila, tu que tentou? Aqui na primeira, segunda, é essa a listinha que tu tá com dúvidas? Isso, professor, faz a primeira aí que eu não consegui nenhuma, professor, para falar a verdade. Eu tentei, Tá. mas Não, não beleza. consegui. Então vamos pegar a primeira, né? Então, por exemplo, aqui eu quero descobrir esta medida do x, né? Considerando que eu tenho 2 anos. Então, primeiro, como que eu sei que isso aqui é a lei dos senos? Eu sei que isso aqui é a lei dos senos porque eu tenho duas medidas de ângulo, né? Eu tenho um lado, eu quero descobrir o outro, e ele não tem 90 graus, né? Eu percebo que no desenho não tem 90 graus. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer o seno de 45, né, sobre o oposto, que é o x, e fazer essa igualdade com o seno do 30 sobre o 5 raiz de 2. Então, a primeira parte da conta, né, é identificar, olhando para a figura, né, que eu tenho o seno de um ângulo sobre o seu oposto, que é a medida que eu quero descobrir, e o seno do outro ângulo sobre esta raiz. O próximo passo, como eu dizia para usar a tabela, a gente volta ali um pouquinho para enxergar os valores do seno. Ó. Então, eu tenho o de 30 e o de 45. O seno, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, ó. O seno de 45, a gente faz a leitura aqui, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2, tudo sobre o x, e desse lado o seno de 30 graus. 30 graus, seno, faço essa leitura aqui, 1 sobre 2. Tudo isso sobre 5 raiz de 2. Tudo bem até aqui, pessoal, para tirar os dados? Ei, professor, eu uso então o do 45, eu pego o lado contrário dele? Ah, para montar aqui em cima? Isso. Sim, sim, sempre ao contrário. Por exemplo, tu vai pegar o do 45 que está dividindo da frente e o do 30 é esse aqui. Sempre é um sobre o oposto. Tá bom. Até aí estamos se entendendo, então, professor. Certo. Agora,
A gente vai multiplicar cruzado, vou trocar de cor, ó. Vai multiplicar cruzado. X vezes esse vezes esse. Eu vou ficar assim, 1/2 vezes o x. E desse lado eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. Multipliquei cruzado, né? X vezes esse metade e a raiz de 2 sobre 2 vezes esta raiz. Vou puxar aqui para baixo para a gente tentar enxergar o que dá para fazer agora. Ó. Eu posso simplificar quando eu tenho denominador igual. Né? Tem um 2 aqui, um 2 aqui, eu posso cortar. E só escrever o que sobra. Então, meu x que sobra vai ser o 5 da frente, vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Dá para nós resolver isso como uma raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 5 vezes 2, 10. Vamos recapitular. Professor, embaixo Pode. do 5 raiz de 2 ali tem um no caso, né? Aqui debaixo desse tem um invisível também. Aham. É, tá. Que daí ele não precisa multiplicar ali, né? Ele não. Na verdade, a gente faria a conta invisível, né? 2 vezes 1, que fica o 2, que ia cortar exatamente com esse 2 aqui. Tá. Quando eu terminar de copiar, daí tu me dá ok, tá? Ou o pessoal que está copiando também. Tá, professor. Tem que ver com os outros. Eu aqui tá ok. Ok? Muito bem. O que vocês gostariam agora? Querem que eu tente fazer mais uma? Querem começar o conteúdo? Pode ser mais uma? Vamos fazer mais uma. Vou apagar então esse aqui para limpar minha tela, ó. Vamos pegar 2 mesmo, pode ser? Ó, questão 2 diz assim, eu tenho um x aqui, um mede 45 e um lado é 100. Então, o 45 está para o x e o 100 está para esse outro ângulo que eu não sei quanto que é. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho aqui da estratégia que quanto que mede a soma dos ângulos internos, vocês se lembram? Todo triângulo somando os ângulos internos dá quantos graus mesmo? 180. 180, muito bem, Daiane. Então, se eu tenho que a soma deles é 180, quanto que falta aqui para 180, né? Tem que pegar os 105 mais os 45 e tirar 180. Sobra 30. Confere? E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Então, se eu somar 105 mais 45 mais 30, fecha o 180, né? Então, por isso eu tenho que usar os 30 graus agora, né? Porque eu vou escrever assim, ó, que o seno de 30 tá para 100. Assim como o seno de 45 tá para o x. Agora, o passo seguinte, né, a gente tem que pensar assim, ó, é substituir quem é o ângulo do seno de 30, 1/2.
Fala da tabela, vem esse valor, né? Da tabelinha inicial. Tudo sobre 100. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tudo sobre x. Próximo passo, multiplicar isso aí cruzado, né? Então, nós vamos fazer o x vezes esse e esse vezes esse. Então, eu vou ficar assim, ó. 1/2 multiplica x e 100 multiplica raiz de 2 sobre 2. O que eu poderia fazer nesse momento? Cortar os dois e já tenho então a minha resposta final. Que o x vai valer 100 raiz quadrada de 2. Ei, professor, Sim, por que que eu não posso usar aquele ângulo 105? é que os 105 graus, ele está o que está na frente do 105 é essa medida aqui, ó. Aí se tu usar o 105, tu ia descobrir, por exemplo, chamei aqui de y, mas tu ia achar essa medida desse lado, ó. E não é isso que pede o problema, né? O problema pede para achar o valor do x. Então, o 45 está com o x e o 100 que foi dado está na frente dos 30. Por esse motivo. Né? Que se você usasse o do 105, né, tu não ia descobrir o x, na verdade, tu ia acabar, né, descobrindo uma outra medida que o y, né? Ele teria duas letras no caso, né? Então eu tenho que encontrar sempre o contrário do onde tem os valores, isso? Na verdade, assim, ó, vamos olhar para o 3 aqui, ó. O 45 está com X, o 60 está com esse. Então não precisa descobrir, já estão pronto, né? Só montar. Agora, se tivesse um deles faltando, aí tu tem que olhar sempre ao contrário. É o que está na frente, o que está no oposto, na verdade, a gente pode pensar, né? Tá, isso aí eu não tinha entendido. Eu fiz direto pelo 105, por isso que não. Daí não ia fechar, ó. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Ó, os 45 tá com os 5 raiz de 2. O x, ó, o 75 aqui não fecha, ó. Ele tá com esse lado, eu quero descobrir o x. Então, por isso que aqui eu também tenho que achar esse ângulo. Tá clareando? Sim, professor, agora tá dando. Tá me abrindo a Não, mente. tá abrindo a mente, que legal. Acho que com essa retomada dá para depois tu tentar mais um pouco. Sim, professor, eu vou tentar, porque eu não quero desistir, né? Eu vou. Não, Vamos ver. não é para desistir, não. Vamos ver. Tá? Então Mas a minha ideia. eu vou esperar o senhor explicar o novo conteúdo e daí eu vou depois tentar fazer, né? Que, ó, o Uhum. Jacques está com dúvidas também, ó, viu? Soma os ângulos e diminui de 180. Isso, Jackson, a soma dos ângulos internos é 180, né? Então, tu pode pegar 75 mais 45 e ver quanto que falta de 180. Nesse caso aqui, faltaria 60. E, professor, e nesses dos senos, todos eles são senos. Nesse conteúdo aqui, todos são senos. Né? Ó, todos eles são senos. A gente usa essa lei que chama lei dos senos. É um ângulo, o ângulo sobre o lado, o seno do ângulo sobre o seu lado oposto é igual ao seno do outro ângulo sobre o seu outro lado oposto. Isso que fala a lei dos senos. Ok, então tá bom, professor. Pode partir agora, que agora eu estou mais encaminhada. Certo, gente. E daí, claro, né? Eu vou falar agora do conteúdo, mas depois da aula, então, depois de eu explicar aqui a lei dos. Deixa eu voltar aqui, ó. Depois que eu falar da lei dos cossenos, nada impede de vocês ficar trabalhando e já tirar as dúvidas, tá, Camila, ali da própria lista da aula passada, tá? Tá, professor. Então, pessoal, o último assunto, né, da trigonometria é a lei dos cossenos.
que serve, na verdade, ó, a lei dos cossenos, ela serve, ela dá conta da gente resolver um outro caso de triângulo que envolve apenas um ângulo, né? Então, por exemplo, se eu tenho esta medida desse desenho, né, e eu conheço só um ângulo, então existe uma fórmula matemática, que é chamada da lei dos cossenos, que eu posso descobrir quanto mede um determinado lado a partir de conhecendo um único ângulo e duas medidas. Então, acho que é importante essa aula de hoje a gente dar uma sistematizada aqui. Eu posso aplicar seno, cosseno e tangente quando eu tenho um triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo que a gente já estudou? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, sempre que eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, eu posso usar seno, cosseno ou tangente. Que aí vale as medidas lá, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, oposto pela hipotenusa. Agora, quando a gente viu na aula passada que eu tivesse um triângulo com dois ângulos que eles não fossem, né? Por exemplo, esse triângulo aqui não tem 90 graus. Então, eu conhecendo dois ângulos, eu posso aplicar a lei dos senos. E o que a gente vai estudar hoje? Um outro triângulo que também não é de 90 graus, mas que eu só tenho um ângulo. Só conheço um ângulo. Então, vai aplicar a lei dos cossenos, tá, gente? É claro que isso é um macete, uma simplificação, né, bem simples do ponto de vista de tudo que é aliar o conteúdo, mas eu acho que ele serve bem para você identificar. Peguei o triângulo para resolver, tem que decidir qual aula que eu vou usar, qual fórmula eu vou usar. Primeiro, é retângulo? Então pode escolher seno, cosseno, tangente. Olha depois se tem dois ângulos. Tem dois ângulos? Já usa direto a lei dos senos. Tem só um ângulo, lei dos cossenos. Tudo bem até aqui? Professor, Uhum. um ângulo 90 graus, seno, cosseno e tangente. Dois E ângulos, seno. lei Não dos senos. precisa ser, não é 90 graus, ele pode ter o variado como a gente viu antes. Isso, sem Tem que ser um ter dois denominador. valores. Isso. E daí o cosseno agora é um valor só. Só um ângulo. Tendo um ângulo, vai aplicar uma fórmula chamada então lei dos cossenos. E aí, gente, o que eu trago para vocês aqui, ó, é que a partir desse triângulo, né, eu olhando para essa medida dessa altura, eu consigo repartir isso aqui em dois triângulos, né, bem parecido com o que a gente viu lá na lei dos senos, né, a explicação matemática. É claro que aqui ela é um pouquinho maior, que eu posso aplicar. Então, vou dividir isso aqui em duas partes, tá? E a partir de eu dividir esse triângulo em duas partes, eu posso olhar apenas para o ABH. Ó. Onde é que está lá? ABH. Estou olhando só para esse desenho aqui. Então, se eu trabalhar com esse desenho, posso aplicar Pitágoras, quadrado da hipotenusa, ao quadrado dos catetos, né? E eu também posso aplicar Pitágoras nesse outro lado, porque aqui eu também tenho um triângulo retângulo, ó. O quadrado da hipotenusa, agora estou nessa linha aqui, ó, é o quadrado desse altura com essa. Perceba que essas alturas, tanto na equação 1, tanto na equação 2, é a mesma. Então, eu posso fazer uma igualdade, eu posso comparar, dizer que o c ao quadrado menos o x ao quadrado é igual ao p ao quadrado menos o y ao quadrado. Então, isso é uma manipulação matemática que a gente faz, né? E o objetivo aqui é descobrir um tamanho. Então, se eu quero descobrir o tamanho do B, porque está oposto a esse ângulo, eu vou isolar a letra B. E isolando essa letra B, a gente pode fazer algumas substituições. Né? Que substituição que é essa lá primeiro que eu posso olhar lá em cima?
que o tamanho do meu y, o tamanho dessa partezinha aqui, é a mesma coisa que eu pegar o total, que é o A, menos essa medida do x. Ó. O tamanho em rosa aqui é pegar o todo menos o x. E aí, o que a gente faz? A gente volta para a equação que eu tinha encontrado aqui, ó, c quadrado menos x quadrado mais y quadrado, e troca o y por a menos x. E aí eu resolvo todo esse quadrado, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado. Percebe? Vou usando uma manipulação matemática para chegar nesta equação aqui, ó. E ainda eu posso usar outro recurso que é usar lá o ângulo reto dos 90 graus, dizendo que o cosseno desse ângulo B é a medida do cateto adjacente, que é a medida então do x, sobre a hipotenusa. Aí chega noutra forma. Então a matemática tem muito disso, né? Você vai fazendo uma substituição, vai trocando, aí você volta essa aqui, substitui lá em cima no lugar do x, e pronto, chegou numa fórmula gigante, tá? Não se assustem com a fórmula, que é a primeira vez que os alunos trabalham se assustam um pouco. É claro que para quem às vezes está um pouco mais tempo sem entrar em contato assim, com a matemática, diz, mas é uma fórmula gigante. Não tem problema, a gente enxerga ela de uma maneira muito tranquila para aplicar, tá? Acho que o importante aqui que a gente tem que entender, bom, o que é esta fórmula em relação ao desenho? Eu acho que é muito importante fazer essa conexão. Conectar sempre a fórmula com o triângulo. Tudo bem? O primeiro B é o lado aqui que você quer descobrir, tá? Geralmente o primeiro é a letra que tu vai descobrir o tamanho. Aí o A e o C são os outros lados que vão ser dados. Então tá aqui o A e aqui tá o C. Aí, duas vezes o AC é da fórmula, vai repetir, A e o C, e vai trocar, achar o cosseno do ângulo B, que vai ser dado o ângulo. E esta fórmula, então, pessoal, ela pode ser aplicada para qualquer um dos lados, né? Então, se eu quero achar o A, eu adapto a fórmula para o A. Se eu quero achar o B, eu adapto a fórmula para o B. Se eu quero achar o C, eu adapto para o C. Então, esse conjunto aqui de fórmulas, né, você pode procurar aqui no formulário, na aula, né, e escolher qual delas que você vai usar, né. Elas estão sempre elaboradas, né, perceba que quando você quer descobrir a medida do A e tu tem o cosseno do A, usa essa. Se eu tenho o cosseno do B, usa essa. Tem o cosseno do C, né, vai mudar o ângulo, né. Conforme o ângulo que eu tenho, eu posso já pegar a fórmula prontinha. O que vocês acham de eu explicar um exemplo para ver se vocês conseguem assimilar, né, do que a gente se aprofundar só na explicação da fórmula? Ou se vocês quiserem que eu gaste mais um tempo em explicar as fórmulas, eu posso recapitular algumas coisas, explicar de novo. Essa fórmula vai ser para todos, professor? Essas são três equações, né? A gente vai escolher sempre uma delas. Fala, Rafael. Eu acho que tinha que partir para um exemplo. Então vamos para um exemplo, ó. Vocês vão ver que é bem tranquilo, ó. Por exemplo, qual que é a medida x indicada no triângulo do lado? Primeira coisa, antes de eu começar a resolver esse problema. Achar o ângulo reto. Tem um ângulo de 90? Não Tem que ser tem. criado. Ele não tem, né, Rafael? Você pode olhar aqui, mais ou menos, tentar descobrir, mas não está marcado no triângulo o ângulo de 90 graus. Ficou claro isso, pessoal? Só tenho um ângulo. Posso aplicar aquela aula passada, a lei dos senos? Não, a do Não. seno tem que ter 2. Tem que ter dois ângulos, né? Também percebemos que não está marcado na figura aqui um ângulo reto de 90 graus. Então, isso é um indicativo que eu vou usar o que aprendemos hoje, lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos diz assim, que se você tem um ângulo e quer descobrir a medida do seu oposto, basta a gente aplicar naquela fórmula.
Ó, então eu tenho o B. Então a fórmula, se vocês quisessem aplicar isso na fórmula, seria essa aqui, ó. B ao quadrado. Eu vou aplicar a fórmula aqui para vocês enxergar a fórmula, tá? Vou botar ela aqui do ladinho, ó. Opa, deixa eu trocar de cor. Tá, troquei. B ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C, faltou 2, vezes o cosseno do ângulo que eu vou descobrir B. Vamos ver se ficou a minha fórmula na ordem? Ó, x ao quadrado vai descobrir o x, então eleva ao quadrado. Um lado, 10 ao quadrado. O outro lado, 6 ao quadrado. Menos o 2 da fórmula. Vezes a medida do lado, 10. Vezes a medida do lado, 6. Vezes a medida do cosseno. Conseguiram enxergar? Professor, por que o senhor quer achar o B? O B não é o 6 ali? Não, é que sempre eu quero descobrir o x, tá? Tá. O x está na frente do ângulo do B. Então, aqui é na frente do ângulo do B. Então, esse aqui é o Bzinho. Quem está na frente do A é o Azinho. Quem está na frente do C é o C. Então, por exemplo, o 6 é a medida do C, o X é a medida do B e o 10 é a medida do A. Eu olho para o ângulo grande, é a letra pequena na frente. Então, aqui seria o C, aqui seria o A e aqui seria o B. Tranquilo até aqui, gente? Agora, o que a gente faz? X ao quadrado permanece, resolve 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 10, 20 vezes 6, 120. E aí dá para resolver o cosseno de 60 graus. Pode usar a calculadora e olhar na tabela, né? O cosseno de 60 tem na tabela, né? Se eu olhar lá na tabelinha ou colocando na calculadora, vai dar 0,5, né? Que é igual a 1 sobre 2, meio. Então, 60 vezes 1 sobre 2 é o 60 vezes 0,5. Perdão, 120 vezes 0,5, então eu tenho 60. Eu tenho que somar 100 mais 36 menos 60. Então, eu vou encontrar 76, que o x ao quadrado é igual a 76. Então, para achar o x, basta eu tirar a raiz quadrada do 76. Então, raiz quadrada de 76 é 2 raiz de 19. Lembra como que faz para chegar nessa fatoração no 19? Não. 76, né? Você poderia tirar na calculadora se quisesse em decimal, né? Mas se quisesse deixar na raiz, divide por 2. Então faz na calculadora. 76 por 2, 38. Dá para dividir por 2? Pode. 19. E 19 só dá para dividir por 19. Por isso a gente junta, né? Esse aqui deu 1, de 2 em 2 e coloca na raiz, ó. 2 ao quadrado vezes 19. E aí eu corto, então, esse 2 com o índice, sai para fora e fica 2 raiz de 19. Professor, eu tava. Ali, aquele 120 ali, menos 120, ele sai divididos por 2. Multiplica 120 vezes 1, daí 120 dividido por 2. Ele sai dividido, daí por isso 60. Isso. Isso, aham. Isso mesmo.
Dúvidas, perguntas, pessoal, sobre essa parte? Vamos dizer que fosse ali, de vez de ser 1/2, ali seria a raiz de 2/2. Se fosse raiz de 2 sobre 2, Luiz, a gente poderia multiplicar 120 vezes a raiz de 2. Aí ia ficar 120 raiz de 2 e ia dividir igual por 2. Ia ficar 60 raiz de 2, né? Se fosse imaginar. Aí, se tu fosse trabalhar com o 100 mais esse aqui, né? Daria 100, fazendo o teu caso, 136 menos 60 raiz de 2. Aí já não dá para juntar, né? Daí já fica essa tripa aqui, tá? Aí daí depois teria que tirar essa raiz. Mas geralmente esse tipo de problema aqui, ele vai te dar um ângulo ou para você usar na calculadora, ou que ele simplifique aqui para tu tirar a raiz, tá? Não lembro de casos que a gente vai ter uma expressão muito grande para depois tirar mais uma raiz de outra raiz, entendeu? Senão já começa a complicar um pouquinho os cálculos, né? Então, geralmente o enunciado vai dizer assim, ó, use o cosseno do ângulo tal igual a tanto. Aí ele te simplifica o problema ou usar a calculadora, né? Que é nessa parte finaleira, né? Tá, beleza, obrigado. De nada. Vamos para o próximo? Sim. Beleza. Então, o próximo exemplo é uma aplicação, ó. Diz o desenho ao lado representa 3 ruas que se cruzam, 2 a 2 nos pontos A, B e C. De acordo com o desenho, ó, isso que eu falei do ângulo, ó, considerando um ângulo do cosseno de 45 como 0,71, né? Qual é o comprimento da avenida representada pelo segmento AC? Então, eu quero descobrir quem é que é a medida AC. Vamos botar aqui um X, ó. Então, eu tenho o ângulo B. Seria a mesma relação que a gente usou antes, né? Se vocês gostam de ver a fórmula, eu posso escrever a fórmula lá em cima, ó, que é o B ao quadrado igual ao A ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno do B. Concordo que essa é a relação? Por quê? Porque A o B medida... é do contrário, professor. Isso, ó, o B está aqui em cima, né? Então, aqui que nós vamos pegar. Aqui está a medida do A, aqui está a medida do C. E aí a gente vai para a fórmula, né? O B primeiro que você vai descobrir é x ao quadrado, 40 ao quadrado, 75 ao quadrado, 2 vezes o 40 vezes o 75 vezes o cosseno de 45. Então, o cosseno de 45 foi dito para usar 0,71. Bem a pergunta que o Luiz tinha feito, né? Se fosse deixado isso aqui, ia ser um raiz de 2 sobre 2. Daí já ia complicar um pouquinho para fazer o cálculo, né? Então, geralmente, esse tipo de problema já vem com o ângulo dado uma simplificação ou usar a calculadora, tá? Então, 40 ao quadrado, 1.600, 75 ao quadrado, 5.625, e aí vai fazer essa conta, 2 vezes 40 vezes 75 vezes 0,71, 4.260. Soma tudo isso, 2.965. Como eu quero descobrir um x ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz. Então, meu x vai ser a raiz quadrada de 2.965, que está aqui do lado. Tirando a raiz, aproximadamente 54,5 metros. Então, a lei dos cossenos, ela envolve, né, pessoal, uma fórmula um pouquinho maior, mas desde que você consegue tirar as medidas e substituir, né, e trabalhar com essas operações no passo a passo, acho que pode sair os probleminhas, né, conseguir resolver eles. Mas vamos às perguntas sobre essa questão 2 aí.
Professor, pode ocorrer situação de darem o ângulo em A ali e pedirem o X ali, ou a distância de A a C igual? Pode, até pode, ó. O que que ia acontecer aqui, Rafael? Boa pergunta, ó, Rafael. Vamos imaginar que tu tá nessa. Eu vou apagar essa minha escrita aqui para nós limpar o desenho. Vamos imaginar que tu tem esse problema aqui, né? Um exercício até para a gente fazer, ó, Rafael. Por exemplo, tu quer descobrir, em vez de descobrir o x, por exemplo, foi dito, vamos imaginar que foi dito que esse x equivalia a 54,5, né? Que a Não, gente já eu, olhou. eu uso o exemplo de se aí não tivesse medida. De A a C não tivesse a medida. Ah, tu quer o E x tivesse igual. isso, tivesse os 40 e os 75 de valor. E de ângulo tivesse só o ângulo no ponto A ali. Vamos dizer uns 30 graus ali, ou 35. Tá. Então botamos Isso, 30 aqui, e daí tu tem as duas medidas e aqui tu não tem, né? isso. Isso? É essa a situação. Tá, pode. O que que eu ia te mostrar era tentar adaptar aquela ali, mas agora eu adapto para cá, ó. Então, a fórmula, tá? Vamos imaginar o teu caso, tá? Pessoal, estamos inventando uma nova pergunta, tá? Então, a fórmula agora seria em relação sempre a fórmula, acho que isso que é importante da tua pergunta, que a fórmula é em relação ao ângulo dado, não necessariamente ao lado que você quer descobrir. Então, o ângulo dado foi os 30, e o 30 é quem? É o A. Então, eu ia escrever a fórmula assim, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Copiar a fórmula de baixo, tá? 2 vezes B, C, cosseno A. Então, é a primeira fórmula, tá? A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, 2 vezes BC. E aí, o que que ia acontecer, Rafael? No lugar do A, tu ia colocar os 40 ao quadrado. Perdão. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Perdi. Eu vou. Na Não vou. verdade, utilizar a fórmula normalmente ia gerar outra incógnita e ia ter que passar multiplicando. Tá dividindo, passa multiplicando, isso? Tá Exato, multiplicando, passa dividindo, na verdade. exato. Tu só ia isolar, ó. Por exemplo, aqui o teu B agora ia ser o teu x quadrado, né? Depois eu boto o quadrado no 40, só não quero esquecer. O teu C aqui, ó, seria o 75, né? Ops. 75 menos 2 vezes o teu B, seria o x, de novo, vezes o valor do teu C, que seria o 75, vezes o cosseno dos 30 graus. Mais ou menos isso que ia acontecer. Né? Então, tu ia ter, na verdade, isso aqui vai... Não sei se tem um exercício sobre isso, mas... Ó, tu teria esta equação. O que que ia acontecer aqui de problema prático é que isso aqui ia cair numa equação do segundo grau para resolver, tá? Ia, tipo assim, tu ia isolar lá no final, ia chegar um x ao quadrado, alguma coisa com x e alguma coisa com um número. Teria que fazer uma báscara daí. Mas é possível sim de acontecer isso. Tá, positivo. Né? E também pode, né? Por isso que eu falei que geralmente vai ser direto, porque senão vai cair num caso assim que vai precisar trabalhar com uma equação do segundo grau. E se tiver uma também eu posso depois explicar. Dá para nós olhar lá na lista, mas eu acho que não sei se tem na lista desse tipo aí. Mas não tenho certeza. Pode. Dessas atividades, nenhuma cai Bhaskara. Cai? Das da lista? É. Eu vou ter que olhar, não tenho certeza de dizer se tem ou não. Mas posso depois dar uma olhadinha ali na minha. Eu posso dar uma olhada depois, Camila. Mas não tenho certeza, tá? Não, não é o problema, professor. É só para a gente saber, porque a resposta o senhor sabe que no CAN conta tudo, né? Mas lá no Can eu acho que não tem dessas de Bhaskara. No Can é mais direto. Até no Can eu acho que ele pede para descobrir o ângulo, que isso eu tenho que mostrar depois para vocês, tá?
Deixa eu avançar. Tem mais um exemplo. Vamos olhar mais um exemplo? Podemos ir para o próximo? Tranquilo. O engenheiro quer construir um túnel entre os pontos A e B, onde se localiza um morro. Do ponto C, ele visualiza os pontos A e B e obtém valores AC 260, BC 420, o ângulo ACB 52 graus. Qual é o comprimento do túnel? Então, eu quero descobrir qual é a medida aqui do X. Use o cosseno de 52 como 0,62. Então, eu posso descobrir que o AB aqui, ó, é o meu X, né? Eu poderia, em vez de AB, colocar aqui X ao quadrado. É 260 ao quadrado, mais 420, 2 vezes 260, vezes 420, vezes 0,62. Faço toda essa conta aqui, ó, elevo ao quadrado, multiplico, e vou chegar que o x ao quadrado aqui é 108.592. Basta eu tirar a raiz quadrada aqui dele depois, né? Resolver esse quadrado aqui, vai achar uma medida aí de 329,5. No caso, esse aí nós queremos achar o C, né? Se você colocar em letras, seria aqui o teu C, né? Esse aqui seria o teu A e esse aqui seria o teu B. Isso mesmo. Poderia enunciar a fórmula do C. Então, C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do C. Perguntas, pessoal, da número 3. Então, pessoal, daí agora seria já resolver a lista de exercício dessa aula, né? Que é a lista 5, só sobre lei dos cossenos. E deixar aqui para vocês um pensamento. Agora, o que nós poderíamos fazer? Antes de eu ir para o CAN, eu fiz 2 recomendações lá no CAN, tá, gente? 2 recomendações. Uma da aula passada, que aplica a lei dos senos, e a outra da aula de hoje, que é a lei dos cossenos, tá? Então, 2 recomendações até a semana que vem. Professora, a Pode próxima aula vai ser avaliação já? Isso, agora que eu ia chegar nesse assunto, Sandra. Então, né, se vocês olhar lá no cronograma que eu trabalhei com vocês ali, a minha ideia é que para não acumular muito conteúdo, né, é fazer uma provinha agora, uma avaliação lá no SIGA. Antes de eu perguntar, eu queria fazer uma pergunta primeiro, se vocês já fizeram com algum outro professor, usaram lá no SIGA uma ferramenta, uma provinha, um questionário do SIGA, já resolveram? Já fizeram assim, que entra no SIGA, ele tem um questionário, ele vai respondendo as perguntas? Sim. Então, vocês já... Ecologia. Ecologia já usou? Sim, então sim. Então, é mais ou menos nesse esquema. Só que o que vai acontecer na matemática é que, então, aqui nas listas, né, o conteúdo é o que a gente está trabalhando, tá? A gente não vai ser nada fora disso. Mas daí lá na hora de resolver, você faz isso, pode fazer isso no caderno, num rascunho, né? Mas daí, como no SIGA vai ser mais tranquilo fazer a objetiva, né? Daí vocês vão marcar a resposta. Né? Daí você marca só a resposta, não vai precisar mostrar o desenvolvimento nesse momento, né? Por causa do, né, de anexar, senão daria para mim fazer uma prova de anexar, mas dá um trabalho muito grande para vocês, um transtorno muito grande de ele anexar a cada pergunta a sua resolução, tá? Então, por isso, nesse momento, vou aceitar apenas o marcar. Mas é claro, você tem que resolver ela ali no caderno, né?
e daí vai marcar a resposta certa. Seria mais ou menos essa a ideia. Daí faria uma provinha, né? Questionário, né? Que vocês, né? Não posso dizer que vai ser sem consulta, porque vocês vão poder consultar, né? As listas, vão poder consultar todo o material, né? E aí resolve as perguntas. 10 perguntinhas, né? E daí a gente combina o horário, vamos combinar das 20h30, porque é o horário que termina a aula de vocês, a primeira, né? Aí não precisam esperar meia hora para começar. Então, por exemplo, pode ser 20h30, eu abro o questionário e deixo até as 22h30. Daí eu deixo 2 horas para vocês fazer. Pode ser assim? E fica 2 horas para responder as 10 perguntas. Né? Dá bastante tempo, né? São 120 minutos dividido por 10, dá 12 minutinhos por pergunta. Daí vai cair desde porcentagem, trigonometria. Isso, dentro de todos os assuntos que a gente estudou. Regra de 3, né? Porcentagem, e daí as 3 aulas de trigonometria. Tá, viu, professor? Só eu cheguei mais tarde hoje ali também. Foi gravada alguma aula da semana passada? Sim, na verdade não é que foi gravado, é que eu tinha um vídeo aula pronto daquele assunto. Então é uma videoaula minha falando sobre o conteúdo, que eu nem eu faço com vocês. Só que, cara, com Tá, outra turma, né? Mas daí tem toda a explicação lá que tá no Cigada aí, tá? tá, positivo então. Então, estamos liberados para semana que vem utilizar as formulazinhas, professor? Isso, pode usar as fórmulas. Eu acho até interessante vocês criar já um formulário, né? Por mais que né, vocês vão ter acesso a todo o material, mas para estudar e não perder tempo, eu acho que valeria a pena, né, na parte de trigonometria, vocês criar uma fórmula, como se fosse, né, fazer a prova presencial, e você já tem o formulário, vem a questão, né, e já vai ir trabalhando nela, né? Já vê as fórmulas, né? Faz um esquema, né, alguma coisa assim com os desenhos para ficar mais fácil para vocês estudar, né, e escolher qual que vai aplicar. Ok, professor. Tá? E aí, gente, ó, o que que dá para fazer agora? Vocês também podem, né, usar agora tempo. Eu posso ficar com vocês hoje até as 10h30, se vocês querem tirar dúvidas, né, e trabalhar nas questões, né? E E ainda, se tiver dúvida durante a semana, a gente combina vocês usar o fórum. Aí vai estudar para a prova, deu uma dúvida em tal questão. Aí manda lá uma foto. Eu gosto que vocês mandem foto das perguntas que vocês estão resolvendo. Assim, não tentou fazer a questão, né? Ah, não consegui, cheguei até essa parte e travei. Que daí eu consigo auxiliar muitas vezes mais do que o professor só fazer tudo passo a passo, entende? Para vocês aprender, é bem importante que vocês mostrem, professor, eu cheguei até aqui, ó. Aí mostra uma fotinho lá no Siga e eu vou lá e comento, ou os próprios colegas podem ajudar vocês a resolver, né? Tudo bem, pessoal? Então, daí, na semana que vem, para deixar bem claro, então, não tem web, né, gente? Não vai ter webconferência. Daí vocês vão entrar no Siga, no horário da aula, e vão resolver as perguntas. Eu vou ficar monitorando, tirando dúvidas técnicas, tá, gente? Só dúvidas técnicas. Ah, deu um problema no Siga. Não tem dado problema com as minhas últimas turmas, tá? Mas daí eu fico no e-mail, tá? Então, qualquer coisa, vocês mandam o e-mail que eu vou estar respondendo para vocês lá no e-mail. Eu fico online durante todo o período da prova, tá? Vai dar dúvida na resposta, professor? Disso eu assessora um pouco? Não, isso eu nunca faço nem no presencial, nem na distância, né? A prova é com vocês, daí, né? Dúvidas é hoje, né? Durante a semana, mas no dia da prova eu não vou auxiliar vocês. Ah, vou dizer assim, tenta marcar B, né? Não vou fazer isso. Brincadeira, né? Mas eu não vou ajudar vocês a resolver a prova. Isso que eu quis dizer, né? Vocês já devem saber disso. Claro que no EAD a gente perde um pouco isso, né? Lá no presencial sempre tinha, né, os alunos que gostavam de tentar conversar, mas eu nunca ajudei na prova, gente. Então, vocês não iam ganhar com isso porque o professor não ia ajudar vocês a fazer a prova.
ajudo antes, né? Antes eu quero ajudar vocês, tirar as dúvidas, preparar vocês, né? Aí na prova é o momento de vocês refletir e tentar aplicar os conhecimentos. Mas vai ser tranquilo, né, gente? Vai ser tranquilo. Perguntas, dúvidas sobre os encaminhamentos, pessoal? Viu, professor? Só uma dúvida. Ali com relação à lei do seno, então é quando tem dois ângulos, certo? Certo? Certo. E eu não posso utilizar para mim localizar na lei do seno, eu não posso utilizar a lei do cosseno também? Ah, por exemplo, se tu tem. É que assim, ó, aplicar, se tu tem um triângulo, se tu tivesse um triângulo que tem dois Tipo, ângulos, eu não olhei a aula que falava sobre a lei do seno ainda, né? Que foi da semana tá? passada. É que assim, ó, a lei dos senos tinha dois ângulos e uma medida. Por exemplo, tinha o x aqui e aqui tinha os 45 graus. 45 metros, não. Ah, fechou. A lei dos senos é dois ângulos, tá? 30 e 45. Um lado você quer descobrir, você tem uma medida de 10 metros aqui. Então, qual que é o problema de você aplicar nesse tipo a lei dos cossenos? É que a lei dos cossenos precisa, via de regra, ter duas medidas e um lado, entendeu? Entendi. Por isso que essa aqui é mais fácil você já aplicar a lei dos senos, porque a lei dos cossenos tem que ter duas medidas aqui, né? Aqui só tenho 10, né? Então, tem dois ângulos, a dos senos e a do cossenos tem duas medidas e um ângulo. É por isso que dá esse embate de que é melhor você escolher uma só, né? É claro que conforme você vai descobrindo, Rafael, os valores e tudo mais, né? Não é que você não possa usar leis dos senos e cossenos, inclusive lá no triângulo retângulo. Só que é mais tranquilo, é bem mais rápido aplicar seno, cosseno e tangente do que aplicar todas essas outras leis, né? Mas, Uhum. e também ao contrário, daí não é válido, né? Por exemplo, se aqui eu não tenho 90 graus, aí não pode aplicar seno, cosseno e tangente. Acho que isso também tem que ficar claro. Sim. Não, na verdade daria, só que teria que aplicar mais fórmulas. Isso. Tá. Professor, Sim. ali no CAM, na lei dos senos, tem uma Uhum. questão que tem um ângulo. Certo. E pede para descobrir o outro ângulo. O outro ângulo é. Certo. Vamos fazer isso junto. Deixa eu abrir aqui o meu CAM, que era isso que eu queria ter falado antes para vocês. E agora, muita boa pergunta. Senão a gente não ia explicar isso, tá? Eu só vou abrir o CAM aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu encontrar aqui só um pouquinho. É que ninguém fez ela ainda. Não, mas eu tenho um caminho para encontrar. Só um pouquinho, tá? Deixa eu abrir aqui de um outro jeito. Eu fiz a primeira e nessa dali eu enrosquei. Uhum. Mas já te ajudo. Só um minutinho. Sandra, tá aberto o microfone. Quer falar? Pode falar. Tá. Eu achei aqui, ó, né, da lei dos senos, só um ângulo e daí pede para descobrir um ângulo. É isso, né? Quem que tava falando? Daiane, né, que perguntou, né? Tem duas medidas e um ângulo. Certo. Eu vou compartilhar aqui o meu CAM.
Só me responde aí se estão visualizando. Sim. Tá, então, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Calcular o ângulo B, né, na figura. Então, eu tenho um ângulo, duas medidas. E note que o ângulo B é um ângulo agudo, arredonde o resultado para o grau inteiro mais próximo, então para o grau inteiro. Então, se eu pegar a fórmula das leis dos senos, diz que o seno do B está para o 9, assim como o seno do A está para o A, né? Então, se eu olhar para esta fórmula, eu posso dizer assim, ó, que o seno de 80 está para 11, assim como o seno do B está para 9. Eu vou... Essa explicação aqui do cânon, eu vou fazer diferente para explicar para vocês. Deixa eu desenhar aqui. Ó, o seno... Estão enxergando eu desenhar? Sim. De 80 tá para 11, assim como o seno do ângulo B tá para 9. E aí você quer descobrir o seno do B. Então, tu vai isolar o seno do B, ó. O seno do B, aqui, né, é igual... O 9 vai para lá multiplicando, então vai ficar 9 vezes o seno de 80, tudo sobre 11. Então, para mim resolver o seno do B, eu tenho que resolver isso aqui primeiro, ó. Então, vocês vão pegar a calculadora, vão calcular lá, ó, 9 vezes o seno de 80 igual dividido por 11. Vê se vocês encontraram alguma coisa assim, ó, 0,8057. 5,1. Vou botar mais casas aqui para dar mais próximo. Ó, seno de 80 graus dá 0,98 vezes 9 dividido por 11. Fechou isso? É o mesmo resultado. Tá. Mas esse resultado 0,80 é o valor do seno. Então, para mim saber quanto é o grau, né? Esse B aqui, ó, a gente tem que aplicar na calculadora o seno na menos 1 desse valor de 0,8057,5. Vou mostrar para vocês como é que faz. Vocês pegam na calculadora e vai clicar lá, ó, seno, em cima do seno tem escrito seno na menos 1. Vai pegar shift seno, pega a resposta igual. E aí deve ter aparecido para vocês alguma coisa assim, ó, 53,68. Eu posso ensinar de novo. Shift seno, daí vai aparecer seno na menos 1. Aí pode digitar 0,805751 igual 53,68. Quem está com a calculadora? No meu deu, professor. A calculadora do telefone deu esse resultado que o senhor deu, hein? Perfeito. Então, só cuidado agora para marcar, né? Vai digitar lá no campo qual o resultado. Arredonde o resultado para o grau inteiro. Qual que é o grau inteiro mais próximo? Ó, 53,54. Muito bem. Então, a gente tem que digitar lá no campo 54. Que é o que ele dá a dica aqui embaixo, né? Ó, 54 graus. Nós vamos botar aqui no meio. Calculadora do computador, como é que eu faço? A calculadora do computador é um problema, mas eu vou abrir ela aqui e vou tentar mostrar. Esses dias eu apanhei para a calculadora do computador. Às vezes é mais fácil usar do celular, tá? Lá do computador tem a da trigonometria já ali em cima, né? Mas é que às vezes em quando, conforme está a configuração dela, não é tão
tão direto. Vamos tentar aqui, ó. Deixa eu apagar. Eu já mostro para vocês assim que eu encontrar aqui. Tá. Deixa eu tentar. Vou parar aqui, ó. Já vou tentar compartilhar com vocês. Tentar compartilhar minha calculadora, tá? Estão enxergando? Sim. Tá. Sim. Daí a calculadora do computador, ela é parecida com aquela calculadora mais antiga. Sabe aquela calculadora que não tinha expressão em cima? Se alguém tem dessa mais antiga, hoje quase a maioria vem com a expressão em cima. Aí tem que fazer o seguinte, tem que primeiro digitar o valor. Ah, agora eu fechei aqui, mais ou menos era 0,80. Se alguém anotou? 0,80. 0,80, 57. Tá, acho que tá bom essas aqui, 0,57, tá? Aí tem que ir, que nem a colega falou de vocês, ó, trigonometria. Aí só aparece seno, aí tem que clicar no 2ND, ó. Aí vai aparecer o seno na menos 1. Aí ele apareceu, ó, 53,67, que daí tu arredonda para 54. Deu uma diferença por causa que eu usei menos casas decimais. Quem tá com a calculadora do computador conseguiu? Você achou? Eu acho que eu vou usar do celular mesmo, porque o meu computador é muito antigo. Daí também, conforme a versão, às vezes quando é mais complicado de achar, entende? Eu sugiro mesmo a do celular, ela é mais intuitiva, parece, sabe? Não, essa daqui tá toda abreviada, eu não me achei. Isso, então pega a do celular. Ideia do celular também é assim, ó. Cuidem que vocês estão usando graus, tá? Tem que estar DEG, tá? Sempre DEG. Que daí vai dar graus. Se tiver rad, vai dar errado, tá? Não usa um rad. Radianos não é a configuração que a gente está trabalhando, né? Tem que estar sempre em DEG, que é a configuração para graus. Mas no celular é bem fácil de ver se está DEG, tá um D ou um R. Tá? Deixa eu parar aqui. Eu acho que com isso, né, a gente já conseguiu fazer uma lá do CAN. E daí, na verdade, lá no CAN, se tiver a dos cossenos, também é bem parecido. Da gente trabalhar dos cossenos, tem que substituir os valores e achar o ângulo. Deixa eu voltar aqui. Vocês querem que eu resolva uma dos cossenos, que é para achar o ângulo? Pode ser. Sim, professor. Ó, eu vou pegar uma aqui, vou compartilhar, que daí fica, acho que uma de cada, né? Daí fica bom. Porque as outras mais diretas, acho que vocês vão conseguir, ó. Por exemplo, já está aparecendo a tela? Sim. Sim. Tá, ó, calcular o ângulo B, né? Arredonde para o grau inteiro mais próximo. Então aqui, ó, ele pede o B. Então ele está pedindo para vocês o B, ó. Então se olhar no lado esquerdo, o A mede 11, o C mede 7 e o Bzinho mede 15. Eu quero descobrir o ângulo. Então eu posso pegar aquela fórmula lá em cima e isolar o cosseno. Então, para mim isolar esse cosseno, eu posso passar para o outro lado aqui, ó. O C ao quadrado, o A ao quadrado, eu passo para cá o menos B ao quadrado, e isolo o cosseno. Né? Então, se eu isolar o cosseno, vai ficar 2CA.
Aí, quando eu tenho essa fórmula isoladinha pronta, é só a gente substituir os valores, ó. No lugar do C, eu vou botar o 7. No lugar do A, eu vou colocar o 11. No lugar do B, eu vou colocar o 15. No lugar do C, o 7. No lugar do A, o 11. Vou fazer essas contas aqui. Encontrei, por exemplo, menos 55 sobre 154. Aí você vai pegar na calculadora e colocar cosseno na menos 1, que é o contrário do cosseno. Lembra que no seno a gente usava seno na menos 1? Então é segunda função, que pode ser chamada como shift, cosseno, abre parênteses, menos 55 divide por 154, igual. Vai encontrar, ó, vamos até testar, ó, pegar a calculadora, ó. Shift, cosseno, abre parênteses, menos 55 dividido por 154. 110,92. Eu encontrei 110,9. Então, é para arredondar para o próximo, mais perto, né? Então, 110,9 está mais perto de 111. Então, por isso eu vou colocar 111 como resposta, né? Professor, não entendi essa sua fórmula aí agora. Ah, para isolar ela daqui para cá, eu uso a lei dos cossenos, né? B ao quadrado, C ao quadrado, A ao quadrado, 2 vezes CA cosseno de B. Essa é a fórmula da lei dos cossenos, certo? Quando eu troco, por exemplo, você poderia trocar aqui, ó, no lugar do B, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Vamos tentar desenhar. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, 2 vezes AC cosseno B, certo? Então, quem é o B? 15. Quem é que é o A? 11. Dá para resolver assim primeiro, tá? Quem é o C? 7. 2 vezes o A. Quem é que é o A? 11. Quem é que é o C? 7. E perceba que o cosseno do B que vai descobrir. Então, por isso que no cosseno do B a gente escreve cosseno do B. Então, daria para nós resolver assim, ó. 15 ao quadrado. Resolvam para mim lá. 15 ao quadrado. Duzentos e 225 eu tenho aqui, ó. 225. Aí dá para resolver. 11 vezes 11, 121. 7 vezes 7, 49. 2 vezes 11 vezes 7. 2 vezes 11 vezes 7. 154 cosseno B. Tudo bem até aqui? Sim. Tá, então eu vou pegar agora aqui, ó, 225 igual. Vou somar isso aqui primeiro, ó. 121 mais 49. 170. Menos 154 cosseno B. Vou passar esse 154 para cá, para o outro lado, para ele ficar positivo. É o cosseno do B positivo. E daí a conta que eu tenho que fazer é 170 menos 225, menos 55. Aí é só isolar e o cosseno do B é 55 negativo por 154. Assim ficou mais claro para enxergar? Sim. Lá no CAN ele isolou primeiro a fórmula, né? E depois ele substituiu. Eu gosto de primeiro botar os números, depois isolar, né? Mas isso também é de cada um. Ver o que acha que é mais fácil. Aí agora é só na calculadora, então.
Ou daria também para fazer assim, ó, talvez às vezes ajuda vocês a fazer o seguinte, ó, pegar os 55 e dividir por 154. Como é para ser aproximado, já vai ajudar vocês, tá? Isso daria o 0,35. Vamos pegar 4 casas para não ter erro de arredondamento, né? Eu acho que com 4 casas agora a gente testa, ó. Shift cosseno menos 0,3571. 110,92. Deu bem perto, ó. O ângulo B, eu achei 110,92. Tá? Às vezes em quando também ajuda vocês a digitar primeiro, dividir e depois digitar na calculadora, né? Então, aproximadamente, se eu pegar isso aqui arredondado, 111. Então, pessoal, a gente acabou de resolver mais uma questão aí do CAM envolvendo a lei dos cossenos para achar um ângulo. E para a lei dos senos a gente fez agora há pouco também. Tudo bem até aqui? Como é que o senhor achou esse 110 aqui com 92? Tu pega na calculadora Tá. e vai digitar Shift, que é a segunda função da calculadora, Shift cosseno. Que daí vai aparecer cosseno na menos 1, né? O Shift cosseno é cosseno na menos 1. Aí vai digitar menos 0,3571 igual. Aí aparece o 110,92. Tá, a minha tá dando errado. A tua calculadora, ela é essa que aparece a expressão? Não, é a do telefone, é o mesmo que o senhor tá usando. Eu aperto no cosseno menos 1 em cima. Tá, mas daí tu tem que digitar primeiro então, né? Ela no Não, celular. ela tá dando 1,91. Mas cuida se ela tá aparecendo o DEG ou um RAD. Cuida se tu não clicou sem querer. Tem que Daí abrir parênteses? não necessariamente, mas é que se colocar a divisão, daí era bom botar parênteses, mas se tu colocar direto 0,35, acho que não precisa. Tá aparecendo que tá em DEG mesmo. A de antes tinha dado certo usando essa mesma forma, esse mesmo jeito? A do C não tinha fechado. Antes tinha dado certo, agora que ela bloqueou, que nem a dona. Às vezes tem que fechar e abrir de novo a calculadora, daí apaga tudo e coloca de novo, ó. É segunda função, cosseno na menos 1. Aparece isso para ti? Sim. Segunda função, cosseno na menos 1. Né? O 2NDF, acho que aparece na calculadora, talvez. Deixa eu abrir a minha aqui. Do celular. Quanto que tinha dado, Camila? Tem que dar 110. 1,92. Tá, deixa eu ver aqui. Agora deu 20,92. Deixa eu achar a minha aqui. Menos 0. Pra mim não deu 111 também. Tá, deixa eu ver. Tão em DEG na calculadora ou tão em rádio? Tá, tentei no DEG e no rádio, professor, nenhum. Um tá 69, o outro deu 20, agora apareceu 1,20 de volta. 0,3571. Ah, tá, vamos ver. Para mim também. Eu ia dizer, porque em rádio dava 69, acho que é alguma coisa. Eu também olhei em radianos também.
Eu tô vendo aqui que a minha também tá dando isso. Eu vou tentar descobrir o Vai porquê que já. na prova desses resultados vamos tudo se ferrar junto. Ele não vai fechar. Eu acho que talvez tenha a ver, alguém tinha falado do parênteses. Vamos ver se não tem que fechar o parênteses. 0,3571. Eu não usei a calculadora do celular também. Não sei nem fechar parênteses. Tem ali em cima, mas é que ele já abre o parênteses, professor. E tem ali em cima do 8, se a calculadora estiver de lado, ele aparece o parênteses para fechar. Uhum. Gente, é um exercício para nós fazer. Alguém vai ter que pesquisar isso aí. O professor também não estou achando aqui na minha. Tem que colocar em negativo 0,3571. Todo Ó, viu? Ó. parênteses. E daí deu certo? Dá certo, fecha certinho daí. Viu, pessoal? Bota o negativo. Talvez foi isso que foi esquecido, 0,3571, mas eu tinha botado o negativo. Mas o parênteses. Deu 110,92. Só que no RAD, professor, não no DEG. Ah, é que assim, ó, quando tu clica no RAD, aí é o DEG que tá ativo, né? Acho que é Viu, isso. professor? Mas não muda, mesmo botando negativo lá, vai para 1,90. Pelo menos na minha foi o que aconteceu. Não, O mas meu ele deu muda certo agora, assim. Se Rafael. tu colocar primeiro o cosseno, daí colocar o em negativo dele muda. Deixa eu ver, gente, vocês acham que estão 0,35. Vocês estão clicando no cosseno agora, né, gente? Não é para usar o seno. Sim. Eu não entendi nada. Onde é que vocês estão tentando ir na calculadora? Vocês não têm calculadora? Na calculadora deu certo, né? Quem tá com calculadora? Não tem, professor. Amanhã Vamos, rumo providenciar uma calculadora, professor. vamos parar aqui. Não, mas quem tá no celular? Alguém conseguiu no celular? Ó, a Sim, Sandra Sim. colocou, deu eu certo. consegui Ismael, agora. Rafael, Sandra. Tá, vamos lá. Um de cada vez aí me conta quem usou o celular, o que que fez e ensina os colegas aí. Alguém me ensina, Sandra? Eu coloquei no cosseno, no U em cima, aí Tá. coloco o negativo, o 3571 ele já dá o resultado. Só que não pode esquecer de colocar negativo, né? Ele já abre o parêntese. Uhum. E aí, se acharam, pessoal? Ó, se não, o que que eu... Rafael, Não, eu não consegui aqui ainda. não. Quem mais tinha conseguido? No celular, ao menos, né? Eu No consegui, Rafael. Eu coloquei no celular, eu coloquei o negativo ali, aperta no cosseno ali, -1, né? E daí coloca o negativo e escreve 0,30. 3571. Tenta ver. Limpa a tua calculadora, porque a minha tava dando errado também. Eu saí e voltei. Ó, pessoal, Agora eu consegui. Ok. eu ia dar uma outra dica. Cuidado aonde vocês estão usando o mais e o menos da calculadora. Que se tem um mais e um menos que realmente daí não dá certo. Às vezes Não, tem quando um que é só para inverter o sinal, né? cuida, ó. A colega colocou lá, ó, a Sandra, ó, cosseno -1 menos 0,35 e aparece. Isso aí. Pronto, gente. Ó, tivemos uma aula hoje que ninguém esperava. Aprender a usar a calculadora do celular. Ó. Viu que Professor, é bom? Fala. o que que quer dizer no celular O que que quer dizer no celular? INV? INV. Não sei.
Quem que perguntou da Daiane? Daiane, não sei o que que é INV. Porque no meu eu cheguei nesse resultado com essa, com essa função. Não tem o seno e o cosseno menos um em cima? Tem, mas daí tem raiz. Tem que sempre estar em DEG. Na verdade é que assim, ó, quando tá em DEG vai aparecer o RAD, né? E quando tá em RAD vai aparecer o outro. Se vocês clicar, trocam, né? Esse que é o problema, ó. O DEG, no celular tem isso, que agora que eu fui enxergar, ó. Tu clicou no DEG, daí vai aparecer o RAD, né? Mas tá certo, tua Não, calculadora mas tá ela, configurada. eu acho que ela está se referindo à sigla IN da calculadora. Não Sim, é a não, do mas... logaritmo de base 10 lá, alguma coisa assim? Ah, é o log? Eu não... De expressão, como é que chama? Exponencial lá. Mas esse não é o seno para ela, talvez? Não, acho que eu não. Ah, eu não sei, né? Não, Mas o IN da calculadora é o logaritmo, né? De fração exponencial. Ah, o LN? Ah, acho Isso, que aí. ou algumas têm só Ah, uma exclamação, né? sim, tá. Talvez foi isso que ela O perguntou. I, ele tá embaixo do seno na primeira, na calculadora ali também. Nunca usei isso ali. Depois tem o log e um por É, cima. Ah, logaritmo. tá. Obrigado, Rafael. Isso é que conforme a escrita, não, claro, aparece um IN, mas é um LN, tá, gente? É que conforme o L e o I, ele tem a mesma escrita, né? Daí na minha cabeça, o que que é IN? Não sei. Não, é o LN, é o logaritmo. Isso, alguns aparecem, acho que até só o símbolo de exclamação, acho que em algumas tem, até. Uhum. vai Tá, mas aparecer isso aqui, meu Deus. aí, agora, deixa Eu eu abrir tenho aqui, ó, fala, Daiane, eu vou aumentar aqui a tua tela, Tá ó. vendo? Tá vendo? Giovana, só um pouquinho. Sim, não, ó, mas deu certo, né, o teu, né? Deu, Deu mas tá enxergando. vendo que tem uma sigla INV? Deixa eu Hum. aumentar aqui. Tá, não, Agora, mas essa dali, acho que não é do logaritmo, professor. deixa eu ver de novo. Mostra de novo que tá meio Pera aí. desbloqueei. Pera aí que bloqueou. Isso. Vamos, aumentei bem grande aqui para nós enxergar. Aqui. Ah, lá em cima, não sei o que que é. Não tá Deve ser no telefone dela para trocar esse rádio, Ah, essas coisas aí. será que não é para inverter só? Inverter a segunda Deve função ser. deve ser, ó. Quando tu clica ali, ele volta pro cosseno e seno normal, não é isso? Ó, clica de novo, Ah, volta, né? É só para inverter a segunda função. ai, Deve ser, Jesus amado. deve ser de inverter, né? Mas deu certo, né? Deu certo, né? Obrigada. Não, de nada, imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Tá bom o papo? Uma 10h30 já, né? Mas se vocês quiserem, têm dúvida e quiserem continuar, podemos ir mais um pouco ainda. Mas senão vamos terminar a aula, né?